A paz do Senhor, eu sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos comentar Jó, os capítulos 29, 30 e 31. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série chamando Comentando a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a leitura de cada dia. Nós não temos o objetivo aqui de falar tudo de cada capítulo, mesmo porque não há espaço para isso. Seriam necessárias muitas horas de gravação para falar de cada capítulo. Nós temos o objetivo de falar de uma forma geral de cada capítulo, falando de alguns detalhes e situando a passagem do dia dentro do panorama de toda a Bíblia, do panorama bíblico, encaixando na história e entendendo também o que essa passagem, a passagem do dia, tem a ver conosco hoje. Nesses 3 capítulos que compõem a leitura de hoje, nós conseguimos ver claramente as falas de Jó em relação a passado, presente e futuro. Então, o capítulo 29 vai tratar do passado, o capítulo 30 do presente e o 31 do futuro, da vida de Jó. Então, no 29, ele vai se lamentar, é aquele tom de saudosista, nostálgico, com saudade, lembrando das coisas de como era a sua vida antes de tudo que aconteceu com ele, de como ele tinha um passado feliz, rico, próspero, onde ele realmente tinha uma função social muito importante. Nós vamos ver isso no 29. E no 30, ele então traz para a sua situação atual, para a sua situação presente, mostrando como ele está doente, como ele perdeu tudo que tinha, como ele se sente abandonado por Deus. E no 31, ele vai defender, ele continua defendendo a sua integridade, ele continua falando da sua autojustiça. E o capítulo 31, que trata do futuro, vamos dizer assim, ele desafia a Deus. Então nós temos isso nessa leitura de hoje. Preste atenção que lendo os 3 capítulos juntos nós conseguimos perceber muito bem essa diferença entre um capítulo e outro, passado, presente e futuro. Lembrando que aqui Jó continua doente, continua em luto, está ali provavelmente numa roda com os amigos que já o acusaram bastante, ele já está ali há um bom tempo, então já está cansado. Muitos estudiosos defendem que o processo de Jó durou aí cerca de 9 meses a 1 ano no máximo. Então aqui, se considerarmos isso, né, um processo de sofrimento de 9 a 12 meses, então aqui já teria se passado algo entre 7 e 8 meses. O capítulo 29, vamos ler aqui alguns versículos, nós vemos que Jó está como que com um sentimento de vergonha por tudo o que ele já era. Ele foi muito acusado pelos amigos que deveriam ter consolado, foi acusado de ser mau, de ser perverso. Os amigos não acreditavam na defesa de Jó, nada tinha mudado, nenhuma palavra de Jó tinha mudado a visão que os amigos tinham dele mesmo. Então, para os amigos nada mudou, mas para Jó a situação só havia piorado por conta da passagem do tempo. A dor ao longo do tempo desgasta. E o seu mental, o seu emocional também já estavam ali bem desgastados, bem, como a gente fala, o elástico bem esticado já. Então vamos ler aqui, capítulo 29, versículo 1. E Jó, prosseguindo na sua parábola, disse: quem dera que eu estivesse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então aqui, até pela expressão dele, pelos meses passados, pode ser que na sua Bíblia só esteja como no tempo passado, e aí esse tempo passado está no singular, e entendemos assim que realmente não é muito tempo, que são só alguns meses, reforça o que alguns estudiosos falam de que realmente foi todo o processo de Jó no máximo de 1 ano. Não vou ler todos os versículos do capítulo 29, para não ficar cansativo, mas olha o versículo 5.
ele lembrando do passado. Versículo 5, quando o Todo-Poderoso... Então veja, no 2 ele fala assim, quem dera que eu estivesse como nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Então, quem dera que eu pudesse voltar. Quem dera que hoje fosse como antes. Versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Que triste ler isso. Ele perdeu todos os filhos. Um pai aqui com saudade dos filhos, pedindo, querendo que estivesse com os filhos ali de novo, almejando estar com os filhos. Versículo 6, quando lavava os meus passos com manteiga e a pedra me derramava rios de azeite. Quando saía eu à porta, julgamento, e na praça fazia preparar o meu assento. Os jovens me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. O Jó tinha sido muito importante ali na sua cidade, tinha tido um papel social muito forte, ele era respeitado. Os príncipes detinham suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos principais se calava e a sua língua se apegava ao seu paladar. Quando algum ouvido me ouvia, ele me tinha por bem-aventurado e os olhos que me viam davam testemunho de mim. Porque eu libertava o pobre que gritava e o órfão que carecia de ajudador. Versículo 14. Vestia-me de justiça e ela me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha retidão. Eu me considerava como o olho para o cego e como os pés para o coxo. Para os necessitados eu era como pai, e das causas que eu não entendia informava-me com diligência. Quebrava as presas dos iníquos e dos seus dentes fazia soltar a presa. Então Jó vai aqui citando tudo o que ele fazia em prol do necessitado, em prol do pobre, em prol das viúvas, dos doentes. Olha o versículo 19. A minha raiz se estendia junto às águas e os meus ramos permaneciam no orvalho. A minha honra se renovava em mim e o meu arco em minha mão renovava sua força. A mim os homens escutavam e esperavam, em silêncio aguardavam o meu conselho. Depois da minha palavra, não replicavam, e a minha razão destilava sobre eles. Olha só, até disso Jó tem saudade, da palavra dele era a última. Então ele realmente falava o que tinha que ser feito e era obedecido e era entendido como sábio, como que tinha o melhor conselho. Ele está falando isso porque aqui durante meses, tudo que ele falava, os amigos criticavam, os amigos replicavam, os amigos ficavam ali instigando contra ele. Então ele tem saudade do tempo, depois da minha palavra não replicavam. Versículo 23, e me esperavam como a chuva e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se eu risse para eles, não acreditavam e não abatiam a luz do meu rosto. Qualificava eu o caminho deles e me assentava na cabeceira e morava como rei entre o seu exército, como aquele que consola os que choram. Jó era a pessoa que era procurada quando todos estavam com problema. E aqui, além de não ser mais procurado, além de ele não ter mais como ajudar, os amigos ainda ali ficam só replicando e o acusando de coisas que eles não sabiam. Jó sente saudade. É como aquela pessoa já mais velha, já mais madura, num sentido bem que nós vamos ver inclusive aqui com Jó. Acaba não olhando o tempo presente e fica com saudade e só falando do passado. Jó está com esse sentimento aqui. Nesse capítulo 29, nós vemos Jó então sentindo saudade do quê? Da comunhão com Deus. No entanto, ele fala como que se Deus o tivesse abandonado. Esse é o sentimento que ele tem. Nós conhecemos os bastidores da vida de Jó aqui, que ele não sabia. Aquela conversa do diabo com Deus e o quanto que Deus deixou acontecer isso, permitiu por conta de um propósito maior. E trazendo para nós quantas vezes nós sentimos exatamente isso que Jó está sentindo, como que Deus abandonou. Mas sabemos pela Bíblia que Deus não abandona os seus, Deus está cuidando. Mas há situações que Deus permite que aconteça por conta
de um propósito que algumas vezes a gente fica sabendo e outras vezes, como Jó também, não ficamos sabendo. Então Jó sente saudade dessa comunhão com Deus ali nos versículos 2 e 4. Deus o protegendo, Deus o orientando, Deus abençoando a ele e a sua família ali no versículo 3, Deus orientando nas dificuldades. Vimos ali no versículo 5 a saudade de Jó em relação aos seus filhos. O quanto ele era respeitado, com um papel de juiz ali na sua cidade, na sua região. Tanto o jovem como os velhos o procuravam, pedindo conselho, pedindo ajuda. Ele protegia os pobres, punia os opressores. Não estava nos planos de Jó terminar a vida desse jeito, que para ele estava terminando. Para ele só faltava a morte. Então, esse capítulo 29 é assim, lembrando de tudo de bom que tinha. Nós vamos ver no 30 que ele não esperava ter essa vida que ele está levando aqui. Uma vida sem saúde, sem filhos, sem honra, sem paz com Deus, que para ele não estava em paz. Há quem diga que Jó tinha um caráter socialista aqui, por esse caráter social todo, mas veja, ele não dava o que era dele mesmo, no sentido de ficar sem nada. Ele permanecia rico, ele permanecia próspero com todas as coisas. Ele ajudava, sim, ele tinha um papel social muito importante, mas no sentido de ajudar, dentro de um limite. Em momento nenhum, Jó deu tudo seu nesse conceito socialista que tem. Isso é importante nós marcarmos aqui. E nós conhecemos apenas em partes o que Jó realmente estava passando aqui no capítulo 29. Mas Jó passou aqui algo parecido. A gente conhece algumas coisas. Quando temos posses, quando estamos bem, quando temos um carro bom, quando temos recursos, temos amigos. É isso que Jó está falando aqui. Nós vamos ver no capítulo 30 que todo mundo passa a se desviar dele, porque ele está sem nada e porque está doente. Quando nós não temos mais nada, cadê os amigos? Achamos que os amigos que vêm e vão por conta do que temos é coisa do nosso tempo moderno, mas não. Aqui no tempo de Jó, isso já acontecia. Nesse capítulo 30, onde Jó relata o seu tempo presente, o seu tempo atual, ele mostra como ele era um homem de posses, rico, e ficou sem nada. E mostra o quanto ele realmente se sente abandonado por Deus. Dá até assim aquela coisa assim, poxa vida, né, Jó? Mas Jó não sabia dos bastidores. Jó realmente não sabia que estava acontecendo algo ali no mundo espiritual. Nós sabemos disso. E por sabermos do que estava acontecendo com Jó realmente, também podemos ter uma ideia de que muitas vezes que nós nos sentimos abandonados, nós não estamos. Deus está conosco, Deus cuida dos seus. Deus não perde o controle de nada. Há algo acontecendo que muitas vezes nós não sabemos. Por isso, o cuidar com não se sentir abandonado e se manter na presença de Deus, mesmo que a gente se sinta sozinho, como que perdendo, mesmo nessa situação, manter-se na presença de Deus. Ele, que ajudou tantos outros, nós vamos ver agora nesse capítulo 30, que está abandonado, é ignorado. Lembrando que nós já comentamos há poucos dias, lemos no capítulo 22, ele faz apontando Jó de injustiça social, dizendo que Jó não tinha feito exatamente aquilo que falava. Aqui, então, nesse capítulo 30, Jó vai mostrar que não, que ele é que está sendo tratado com injustiça. Então, no 29, ele vai ficar falando, quem me dera que tal coisa fosse atual, quem me dera que hoje os meus filhos estivessem por aqui, quem me dera que o Deus Todo-Poderoso estivesse aqui, andando comigo e me guardando. Então, no 30, ele vai mostrar o contrário. Porém, não tenho o que eu queria ter hoje, mas agora, pode ser que esteja escrito na sua Bíblia, então, tudo isso lá, no passado, mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, aqueles cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu gado. Então, agora eu estou
no fundo do poço. É o que ele quer dizer aqui nesse capítulo 30. Vamos ler aqui mais alguns versículos. Olha o versículo 2. Pois de que me aproveitaria a força das suas mãos, nas quais o vigor tinha perecido com o tempo? Por causa da pobreza e da fome, andavam debilitados, fugiam para a solidão, para um lugar tenebroso, assolado e deserto. Então ele está falando das pessoas com quem ele ajudou. Aí eles agarravam malvas entre os arbustos e raízes de zimbro eram sua comida. E eu ajudava. É isso que ele está falando. Pessoas que realmente precisavam de ajuda e eu ajudava. Vamos pular aqui alguns versículos. Versículo 9. E agora, esses homens, essas pessoas, esse povo todo que eu ajudei, ou que eu ajudava, aí o versículo 9, agora eu sou a sua canção, e lhes fui feito de provérbio. Ou seja, eles estão zombando de mim, agora eu sou o motivo da zombaria deles. Abominam-me, afastam-se de mim, e até do meu rosto não detiveram a sua saliva. Sabe o que é isso? Eles não detiveram sua saliva? Significa que eles cuspiam em Jó. Olha isso. Versículo 11. Porque Deus desatou sua corda e me afligiu. Eles se desenfrearam diante do meu rosto. À direita, levantam-se os jovens, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de ruína. O meu caminho desbarataram e aproveitaram-se da minha miséria. Contra eles não houve ajudador. Sabe o que é? Empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de ruína. É tropeçar, é passar rasteira, é fazer com que o outro caia. Versículo 14. Vieram como por uma grande brecha contra mim e revolvem-se na minha calamidade. Sobrevieram confusões sobre mim, combateram como vento a minha alma e a minha saúde passou como nuvem. E agora minha alma está derramada em mim. Dias de aflição me prenderam. De noite, os meus ossos se me transpassam e os meus nervos não repousam. É a dor que ele estava sentindo nesse processo que ele estava aqui de doença. Versículo 18. Uma grande força está deformando a minha veste, que me rodeia como a gola da minha túnica. Derrubou-me no lodo e eu estou semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, porém não me ouves. Apresento-me, porém não me atendes. Tu te ornaste cruel para comigo com a força da tua mão. Tu me ameaças violentamente. Levantaste-me e me fazes cavalgar sobre o vento e dissolveste o meu ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinado a todo vivente. Jó só estava esperando morrer. Para ele não havia mais esperança. Deus o havia abandonado, ele sentia isso, porque Deus não o abandonou. Ele sentia como um abandono tão grande, como se só sobrasse a morte. Era questão de tempo para ele morrer. 24. Mas não estenderá a mão contra o sepulcro, embora os sepulcros chorem por sua destruição. Enquanto que ele deseja a morte, ele espera a morte, ao mesmo tempo ele está ali numa luta, querendo impedir a morte. Versículo 25, não chorei eu porventura sobre o aflito, e a minha alma não se entristeceu sobre o necessitado? Não. Eu chorei pelo pobre, eu chorei por aqueles que precisavam, eu chorei pelo necessitado, e agora ninguém chora por mim. É isso que ele está falando. Versículo 26, quando esperava eu o bem, então sobreveio o mal, e quando eu esperava a luz, a escuridão veio. As minhas vísceras fervem e não repousam. Falando dessa dor abdominal que ele estava, parte da doença que ele passou. Dias de aflição me têm sobressaltado. Denegrido ando, mas não pelo sol. Levantei-me na congregação e clamei por socorro. Vim a tornar-me irmão dos dragões e companheiro das corujas. Falando o quê? O que é a coruja? Passa a noite acordada. Então, ele estava nessa situação, passando a noite acordado de dor, de sofrimento. A minha pele está denegrida sobre mim e os meus ossos, pelo ardor, acabam de se torrar. Então, essa aflição dele sentir é como uma infecção que gera aquela febre interna. E se tornou a minha harpa em luto e o meu órgão em voz de lamentadores. Então, já não há música em mim, já não há motivo de alegria em mim. Eu estou me acabando em dor, tristeza e aflição. Essa é a fala dele aqui no capítulo 30.
uma situação onde ele se sente realmente no fundo do poço, abandonado por Deus, ignorado pelas pessoas que ele ajudou, sendo zombado, sendo motivo de escárnio, os jovens passando e cuspindo nele, colocando o pé para tropeçar e ver ele cair, verificar pior do que já estava. Aí ele falando ali da situação física dele, né, de estar desfigurado, de muita dor, de não conseguir dormir bem à noite por conta de dor, de sentir essa infecção, esse calor interno o tempo todo ali. Capítulo 31, que vamos comentar agora, o último capítulo da leitura de hoje, já vai começar a mostrar um pouquinho do problema de Jó, o que ele realmente tinha e que ele precisava abrir mão. E somente depois que ele entende o que ele precisa fazer, é que Deus vai restaurar a vida de Jó, lá no final do livro, que nós vamos comentar ainda essa semana na nossa leitura diária. Vamos então para o capítulo 31. No capítulo 31, então, Jó continua se defendendo, deixa o futuro em aberto, continua defendendo a sua integridade e por algumas vezes ele foi acusado de adultério nos capítulos anteriores pelos amigos. E aqui no capítulo 31 ele vai se defender dessa acusação de adultério. Os primeiros 4 versículos são emblemáticos, são versículos que deveríamos ler e falar, tanto os homens, principalmente aqui no exemplo de Jó, mas também para nós mulheres, trazendo essa reflexão de o cuidado, fazer uma aliança com os nossos olhos. É isso que Jó fala aqui nesse capítulo 31. E esse capítulo também é entendido como um desafio de Jó para com Deus. Ele desafia a Deus. E aí aqui nós vamos ver qual foi o problema de Jó. Vamos começar a entender um pouquinho. E entendendo esse capítulo 31, nós vamos ver toda essa caminhada de Jó e que ele realmente tinha ali algo para ser corrigido. Veja que Jó está falando desde o capítulo 26, 27, 28, 29, 30. E os amigos estão em silêncio. Eles não falam mais nada. E Jó percebe que nada está resolvido. Que toda essa fala dele, para nós, do capítulo 26 até o 29, até o 30, não mudou nada em relação aos amigos. Eles não estão acreditando nele, eles continuam achando que ele está em pecado. Então ele começa falando e se defendendo da questão do que ele considera o pecado maior ali da acusação dos amigos, que foi a questão do adultério. E ele fala: fiz um pacto com os meus olhos, como pois haveria eu de os fixar numa virgem? Porque que galardão lá de cima me daria Deus e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Não é porventura para o ímpio a perdição e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou ele não vê os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então ele fala: Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. Mas eu fiz um pacto com os meus olhos. Leia na sua Bíblia esse versículo. Aqui na Bíblia Pentecostal fala assim: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Eu fiz um pacto, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para as mulheres, de não olhar para as moças, aqui especificamente falando das virgens. Eu fiz um pacto de não olhar para as moças. Eu tenho a minha esposa, é só para ela. Eu vigio, eu cuido. É isso que ele está falando aqui nesse versículo. Versículo 5. Se andei com mentira e se o meu pé se apressou ao engano, que me pese em balanças justas e conhecerá Deus a minha integridade. Então ele afirma: eu sou íntegro, eu não enganei, eu não tenho mentira, eu não andei por caminhos que não era para andar, não andei com mentira, né? Se andei com mentira, que me pese. Mas ele diz assim: eu não andei, eu não fiz isso. Se os meus passos se separaram do caminho, e se o meu coração seguiu os meus olhos, e se algo se apegou às minhas mãos, semeei então eu e outro coma, e a minha descendência seja arrancada até a raiz. Então ele fala assim: se o Senhor disser que eu sou culpado, eu vou aceitar esse castigo. Se foi o meu coração seduzido por uma mulher,
Se estivesse armando traições à porta do meu próximo, ele está dizendo, eu não cometi adultério, eu não fiz isso, eu não fiz o que vocês estão me acusando. Então, para outro moa minha mulher, e sobre ela outros se encurvem. Então, se eu fiz com alguém, se eu trair alguém, que venha e faça isso comigo. Ele está dizendo, eu vou aceitar isso. É uma forma dele se defender aqui. Porque é maldade e iniquidade que os juízes têm que castigar. Porque é fogo que devoraria até o sepulcro e desarraigaria toda a minha fazenda. Então ele está falando o quê? Deste pecado do adultério que ele foi acusado. Que se ele tivesse cometido, ia acabar com ele, ia destruir tudo. Se tivesse tido desprezado o direito do meu servo, da minha serva, quando eles pleitearam comigo, o que faria então quando Deus se levantasse? Então ele está falando assim, olha, o que vocês me acusaram, e ele acusou Jó de oprimir os que dependiam dele, os servos, os empregados, fez essa acusação lá no capítulo 22. Então, Jó está dizendo, olha, eu não fiz isso, mas se eu fiz, como é que seria quando Deus se levantasse? Ou seja, quando eu fosse julgado, o que eu ia fazer? Não tem defesa. Versículo 15, o que no ventre me formou, não o fez a ele também, e não nos formou da mesma maneira na madre? Falando que todos os homens são iguais diante de Deus. Se estorvei o contentamento dos pobres e fiz desfalecer os olhos da viúva, se comi o meu bocado sozinho e não comeu dele o órfão, porque desde a minha juventude cresceu comigo como com seu pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se vi que pereceu alguém sem vestes, necessitado por estar sem coberta, e se não me abençoaram seus lombos, e se da pele das minhas ovelhas não se aqueceram, se levantei contra o órfão minha mão, porquanto na porta via que eu ajudaria, que a minha espada caía do meu ombro e o meu braço se desencaixasse do meu ombro, porque temi o castigo de Deus, cuja grandeza eu não poderia suportar. Então Jó aqui está falando e se defendendo de tudo aquilo que os amigos o tinham defendido, dizendo, né, toda vez que ele fala assim, se eu tivesse feito isso, se eu fiz, que eu seja julgado, como dizendo, eu não fiz, eu não pratiquei o que vocês estão falando. Aí olha os versículos 24 e 25. Se pus no ouro a minha esperança, ou disse ao ouro, a minha confiança és tu, se me alegrei de que minha fazenda se multiplicasse e de que minha mão achasse muito, se tive cuidado de olhar o sol quando resplandecia, ou a lua quando brilhava, e se o meu coração se enganou em segredo, e a minha boca beijou a minha mão, ou seja, se eu fiz rituais, se eu participei do que falo, se eu fiz qualquer coisa, se eu me alegrei vendo a pobreza do outro. Versículo 28. Isto também seria maldade a ser julgada. Então, se eu fiz tudo isso, eu sou uma pessoa má, eu sou maldoso, eu sou perverso. Então, eu tenho que ser julgado. E se eu fiz tudo isso, é como que negar que Deus é soberano. Se me alegrei na queda do que me aborrecia e me regozijei quando o mal alcançou, nem mesmo entreguei ao pecador com a minha boca, pedindo maldição para a sua alma. Acaso não tem dito os homens da minha tenda, quem pode achar alguém que não se acha satisfeito com a sua carne? Pois na rua nunca passou a noite o forasteiro, eu abri as minhas portas ao caminhante. Então aqui ele começa a mostrar que ele fazia as coisas. Se encobri como Adão as minhas transgressões, escondendo em meu seio minha iniquidade, trema eu a grande multidão, e o menosprezo das famílias me atemorize e me cale e não saia da minha porta. Preste atenção, já vamos entender um pouquinho isso aqui. Versículo 35. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que a minha intenção é que o Todo-Poderoso me ouvisse e que fosse escrita no livro a acusação feita contra mim pelo meu adversário. Então, aqui ele começa a desafiar Deus. Ah, se Deus me ouvisse! A minha intenção, o que eu quero é que Deus me escuta e que escreva no livro todas as acusações contra mim. Versículo 36. Certamente que eu o levaria sobre o meu ombro e sobre mim ataria isso em lugar de coroa. Então ele continua dizendo, estou certo da minha integridade, eu não pequei. Eu lhe declararia o número dos meus passos e como príncipe me chegaria a ele. Como dizendo, posso enfrentar qualquer um,
Posso enfrentar qualquer um porque tenho certeza da minha consciência. Se a minha terra clamar contra mim e se chorar em todos os seus sucos, se tiver comido seus frutos sem dinheiro, ou se tenho sufocado a alma dos donos dela. Em lugar de trigo, nascem-me cardos e espinhos, em lugar de cevada. Aqui terminaram as palavras de Jó. Pode ser que na sua Bíblia esteja uma outra expressão. Acabaram-se aqui as palavras de Jó, ou aqui termina a defesa de Jó. E Jó não vai mais falar aqui nos próximos capítulos, nós vamos continuar falando disso amanhã. Mas vamos entender o que acontece nesse capítulo 31. Desde o início, Jó defende a sua integridade. Ele fala, não andei pelo pecado do adultério, não cometi mentira, não cometi engano, não fiz o que estão me acusando. Mas qual o problema de Jó? Ele era realmente honesto, justo e reto? Era. Deus deu testemunho de Jó. Se Deus fosse dar testemunho de mim hoje, o que Deus falaria? Deus deu testemunho de Jó, dizendo que Jó era temente, reto e justo. Então, sim, ele era. Mas o que acontece com Jó? Nós vemos principalmente aqui nesses últimos capítulos, nas últimas falas de Jó, mas se olharmos desde o início, vamos ver sim isso desde o início, que Jó, ele confia em Deus, ele serve a Deus, mas ele passa a colocar tudo na sua integridade, ou chamado de autojustiça. Jó defende tanto a sua integridade e a sua justiça, que ele acaba colocando isso como ponto para ser defendido. Ele passa a confiar na sua autojustiça, na sua integridade. E embora seja justo, reto e temente a Deus, Deus deu testemunho disso, nós não podemos fazer isso. Vamos ver depois que quando Deus começa a falar com Jó, Deus vai colocar isso para Jó. Nós vamos ver mais isso lá nos capítulos 37, 38, 39. Essa autojustiça de Jó. É esse ponto que Jó vai precisar abrir mão do eu. Eu sou justo, eu sou íntegro. Então Deus precisa intervir. Deus precisa me defender porque eu sou justo. E não é assim. Na verdade, como ser humano, nós dependemos da defesa de Deus. Nós não temos, por mais que procuremos ser justos, retos, nós não temos condições de, com a nossa própria justiça, nos salvar. Jó vai depois assumir isso mais para frente. Então nós vimos aqui que a justiça social marca a vida de Jó. Ele mostra que isso não aconteceu do acaso, mas ele escolheu viver assim, ele escolheu viver uma vida justa, ele escolheu cuidar do pobre, do necessitado, das viúvas. Veja, Jó, por si só e sua força de caráter, escolhe viver assim, uma vida de temor diante de Deus, até o ponto de Deus dar testemunho dele. Hoje nós temos uma estrutura que Jó não tinha. Jó não tinha uma igreja, um líder, um pastor, uma comunidade de fé para ajudar, para puxar, para ajudar mesmo na necessidade. Não, nós temos isso hoje. Nós temos uma classe de escola dominical, nós temos uma igreja, nós temos pessoas que nós podemos dizer, ore por mim, porque eu estou passando uma luta terrível, me ajude em oração. Nós temos tudo isso, Jó não teve. Os poucos amigos de Jó que deveriam dar apoio para ele, não deram, se calaram. Então aqui nesse capítulo 31, nesse finalzinho aqui do 31, a partir aqui do versículo 35, que ele fala, né? A minha intenção é que o Todo-Poderoso me escute. Aqui ele começa a mostrar que não tem mais o que fazer, que ele espera em Deus, que é somente Deus. Então, é a minha intenção, o meu desejo é que o Todo-Poderoso me escute. Nós falamos assim que Jó desafia a Deus, mas é nesse sentido. Falei tudo o que eu tinha que falar. Não tenho mais o que falar, não tenho mais como me defender. Então agora, olha, Deus que resolve. Está nas mãos de Deus. E aí ele lança esse desafio no sentido aqui que ele fala,
a quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento, que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda. Então, ele encerra, tá? Fim das palavras de Jó. Ele não tem mais discurso, ele não tem mais o que falar. Esgotou, falou tudo que sabia, falou tudo que podia falar. Se apresenta diante de Deus a partir desse versículo 35 e espera. Como no capítulo 30 ele fala que só resta a morte, então agora ele espera. Mas mesmo aqui, apesar de estar esperando a morte, como ele já disse que não tem mais o que fazer, mesmo aqui, veja, ele não perde a fé e nem a esperança. Ele continua falando, né, de estar, né, de desejar estar na presença de Deus para se defender. E assim termina então o discurso de Jó. Terminamos esse comentário. Amanhã vamos continuar com um amigo ilustre e misterioso que surge aqui, que até agora não havia sido sequer citado. Vamos continuar no comentário de amanhã, na leitura de amanhã. Eu espero que tenha sido bem para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.